Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Eu encontrei um lugar, Paracuru, pra te amar. Vem das estrelas. Os movimentos em Paracuru são múltiplos e geograficamente distintos. Mesmo que o eixo desta dança no espaço seja o mar, há uma melodia dos ventos, das águas e da terra, criando as dunas que emergem num ponto para submergirem noutro em direção ao sol poente. Este cenário é mais que apenas o manifesto dos elementos constituintes dos movimentos. Ele tem uma relação dialética e dialógica com a história de todos que nesta noite habitam esta dança dos elementos. Os pescadores classificam os ventos como a força que leva as jangadas para o alto mar, onde descem a poita, pescam até quando os meios de vida lhes satisfazem e aguardam os ventos que os levam à terra. Mas existe a compreensão dos ventos, daqueles que fazem agricultura, quando eles são classificados por outras finalidades. Acontece que a dança de um povo é uma exposição à sua realidade material, espiritual e circunstancial de seu próprio conhecimento. É como esta grande artista da dança que nos dirá, assim que o Flávio Sampaio nos disser quem ela é e como ela se lembra dos dias em que ficou aqui em Paracuru, dando aulas e vivendo a dança da nossa gente. E neste momento dirá que a sua experiência artística na dança é um compromisso com o outro. É sempre importante ter a quem passar toda a experiência daquilo que viveu e constituiu como conhecimento. Não existe apenas experimentar, pois o conteúdo do movimento de todas as coisas na paisagem também impõe qual o ritmo e o traçado do movimento que fazemos. Mas é possível, pela relação com a coreografia dos elementos da natureza, da sociedade e da história, fazer uma marcação que outros aproveitarão. Quando esse programa destaca o conteúdo das pessoas em dança, ele apenas traduz para a nossa gente o quanto somos parte integral da dança em qualquer parte do mundo. Por isso mesmo, a pessoa com quem o Flávio Sampaio falará dirá que ele, o Flávio, é o grande educador que os olhos dela veem. A Escola de Dança de Paracuru tem método, segue um programa que forma a dança clássica e daí prepara o jovem dançarino para qualquer coisa. É um trabalho seríssimo e que é testado pelo resultado dele ao longo de muitos anos. As láureas do sucesso da escola e da Companhia de Dança de Paracuru são evidentes. Se eu tivesse um filho e morasse em Fortaleza, dirá ela, eu iria me mudar para Paracuru para então ele estudar balé contigo na Escola de Dança de Paracuru. Quem diz isso é uma das mais destacadas bailarinas de sua geração, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E nos afirmará esta artista, Paracuru é uma cidade linda, que não é uma grande capital e tem um trabalho de dança seríssimo e que vem há muitos anos. Um trabalho que mantém uma qualidade por tanto tempo é uma instituição, é como uma estrutura afirmar a própria existência contemporânea de Paracuru. Ela vai nos dizer que teve enorme prazer em trabalhar com os meninos e as meninas, pela seriedade e disciplina daqueles jovens. E lembrará do seu final de dia em Paracuru,
quando saía caminhando pela praia até as dunas claríssimas. Subia nelas e contemplava um mar belíssimo com um pôr de sol pleno de significados. Além de tudo, ela dirá, Paracuru é linda como gente e espaço. E ela completa, além de Deus ter sido maravilhoso criando este lugar lindo, ainda te colocou, Flávio Sampaio, para criar esta escola. Um fluxo de vida, trabalhar com os jovens da companhia e da escola de dança, andar pela praia, ser parte do ritual maravilhoso do pôr do sol, ir a um restaurante de uma varanda sobre o mar, comer uma comida maravilhosa e criar pensamentos novos enquanto refletíamos, o Flávio e eu, as nossas almas experimentadas neste vasto mundo da dança. Como sentido simbólico, trará a memória da sua avó, que a levou quando tinha de 3 para 4 anos. Ela ainda morava em Porto Alegre, onde nasceu, para assistir uma apresentação de dança. E esta apresentação a marcou muito. A sua fase de vida infantil como aluna de dança, nos primeiros momentos de sua formação, por sugestão do seu professor de ginástica rítmica, ela vai estudar na escola de dança da Tatiana Memória, quando se torna aluna da professora cearense de dança Tereza Bittencourt, uma referência seminal da dança do Ceará junto com Hugo Bianchi. Com 14 anos de idade, ela disputa uma vaga na Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então chamada assim, e ao mesmo tempo continuava fazendo aulas na academia da Tatiana Leskova. Como aluna desta escola, rapidamente evoluiu na sua formação, saltando etapas da grade do aprendizado e com 17 anos disputa vaga no corpo de balé do Teatro Municipal, quando irá aparecer como uma das grandes referências da sua geração. No Municipal, e isso é importante para que possamos entender o sentido da oportunidade, ou seja, o sentido do intercâmbio com outras escolas de dança, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, naquela altura, tinha contato com os grandes nomes da dança mundial, de modo que o seu corpo de dança era convidado a participar em bolsas de estudos, assim como ir para o exterior dançar em companhias de referência internacional. Enquanto ainda no Rio, ela realiza trabalhos sob a orientação do coreógrafo americano William Dollar, assim dando a primeira chance dela executar os primeiros papéis de peso. Por conta desse contato com Dollar, ela recebe uma bolsa de estudos para Joffrey Ballet em Nova York, onde se destaca e recebe o contrato de 1 ano como bailarina da companhia. Neste período, recorda que foi citada pela revista americana Variety, que era uma revista semanal dedicada ao entretenimento, à música, ao cinema, às artes plásticas, teatro, óperas e dança, e que é editado em Nova York até hoje. Ao fim do contrato, retorna ao Brasil por alguns motivos para juntar fios que se soltaram, tomar conta dos eventos acontecidos na sua família. E a segunda questão era a solidão profissional e afetiva quando tão jovem e distante de sua terra. Aqui, Paracuru, cidade que dança, se movendo nas noites dos nossos sábados, ouvindo Flávio Sampaio e Nora Esteves, a história de 2 grandes nomes da arte brasileira. Por isso, estas histórias do Paracuru, cidade que dança, são especiais, porque tem o Flávio conversando. Pela intimidade que a cidade tem com o Flávio, pela sua humanidade palpável, fácil de tocar, de encontrar, por vezes esquecemos o quão importante ele é. Mas temos a crença que vivemos numa das cidades mais belas do mundo e somos tão parte dela que nem notamos suas dimensões simbólicas neste mundo em guerra, em disputa, violento e faminto. Paracuru, cidade que dança, uma história humana que afirma o sentido de sermos seres do tempo. Paracuru, cidade que dança, recebe hoje uma das maiores estrelas do Balé Nacional. Uma mulher que é interessantíssima como mulher e como artista. Uma pessoa que trilhou
os primeiros lugares da dança no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Uma artista conceituada e respeitadíssima no cenário nacional. É com muita honra que nós recebemos em Paracuru Nora Esteves. Nora, eu já vou te pedir desculpas se em um momento desses eu te chamar de Norinha, porque é assim que eu te chamo há muitos anos. Então, assim... Mas eu fico muito feliz e acarinhada, porque eu acho que é uma coisa muito carinhosa. Pois é, mas você é uma pessoa muito respeitada e esse programa gosta de tratar as pessoas como você, que tem o teu status, com maior respeito. Então, eu só quero dizer para o nosso público que chamá-la de Norinha não é de jeito nenhum faltar ao respeito. É uma intimidade que nós temos, que nós construímos há muitos anos. Nora, você já esteve em Paracuru. Você já esteve em Paracuru, você já veio à nossa cidade, você conhece essa cidade e você já esteve na escola de dança de Paracuru. Fala aqui para o nosso público o que é que você se lembra da gente, como é que você se lembra dessa cidade. Olha só, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que você me fez para participar desse programa. Eu fiquei muito feliz de poder dar a minha contribuição, porque eu sempre digo, Flavinho, que experiência só serve se a gente tem para quem passar. Se você não tem ninguém para passar, não vale nada. Então, eu fico muito feliz de você ter me chamado para comentar um pouquinho da minha passagem pela dança aí no Brasil e no mundo. Segundo, eu queria deixar claro a minha admiração, o meu respeito por você. Porque eu acho, e eu posso dizer, porque eu estive aí uma semana e constatei com os meus olhos o trabalho maravilhoso que você desenvolve há anos aí. Você, Flávio, você não é só um mestre da dança. Você é um educador. E eu sempre digo também para as minhas alunas que quando eu não ensino só dança, só balé, eu me ensino vida também. A gente ensina junto com a dança muitas outras coisas que vêm junto. Acho que não tem como fazer diferente, né, Nora? Eu acho que a gente, além de passar conceitos de dança e técnicas de dança e maneiras de dançar, a arte da dança, a gente faz isso junto com aquilo que a gente viveu. Então, assim, são coisas que não tem como separar. Por isso que eu estou dizendo aqui hoje que é uma grande honra te receber, porque eu sei da tua vida. Eu sei o quanto você alcançou na tua vida com o teu trabalho, com o teu esforço, com o seu sentido artístico. Então, você é uma grande bailarina brasileira. Você é um orgulho para todos nós da dança brasileira. E você participar desse nosso programa... Que alegria de ouvir isso da sua boca. Fico muito feliz, muito obrigada. É uma grande honra te ter aqui, de verdade. Estou falando isso com o meu coração. Mas eu queria dizer também para o público, Nora, que você foi uma das responsáveis por eu me tornar professor. A outra responsável foi a Jânia Batista. Então eu tenho duas madrinhas maravilhosas, porque você é a bailarina fantástica que é, e a Jânia, que dançou tantos anos com o Maurice Béjart, que hoje mora na Suíça, também é uma grande madrinha. Sim. Mas você... Deixa eu primeiro falar de Paracuru. Você me pediu para falar sobre Paracuru e sobre a escola. Então, eu adorei o trabalho da escola, porque é um trabalho sério, um trabalho com disciplina, com organização, que segue um método e que realmente ensina balé clássico. Acadêmico. E eu, apesar da sua companhia não ser uma companhia acadêmica clássica, é importante que os componentes, que os bailarinos tenham essa formação. Depois
que estão formados, a gente pode fazer qualquer coisa. Aí a coisa é livre, mas essa formação é importantíssima. Você concorda comigo, né? Claro que sim, claro que eu acho que assim, uma boa escola de formação é quem vai construir bons artistas lá na frente. A gente sempre tentou fazer isso aqui. Exatamente. Então, minha primeira alegria foi de constatar que uma cidade que não é uma grande capital, mas é uma cidade linda, e já vou falar daqui a pouquinho da beleza de Paracuru, mas essa cidade tem um trabalho de balé, de dança seríssimo e vem sendo desenvolvido há anos, o que é muito importante, porque a gente não constrói um bailarino de ontem para hoje, não dá para fazer artigo 99 do bailarino rapidinho, não funciona. É verdade. Então você tem mais, eu acho que você já deve estar na segunda geração de bailarinos, não? Na terceira. E eu ia dizer, ou terceira. Então isso é uma maravilha. Para isso, todos os méritos. Eu não sei se acontece, mas se eu morasse em Fortaleza e tivesse um filho ou uma filha que quisessem fazer balé, eu ia me mudar para Paracuru, para botar contigo. Já teve gente que fez isso, sim. Ah, mais vale. Mas olha só, além desse trabalho seríssimo e do resultado dele, porque você tem o resultado, você tem as láureas e o sucesso da companhia e o sucesso da escola, e como você está me dizendo, você já está na terceira geração. Então você está acompanhando esse sucesso todo do teu trabalho, do teu suor, mas além disso, que foi um prazer trabalhar na escola aí, eu tive enorme prazer, porque nos finais de tarde eu saía da pousada onde eu estava, a pé, ia para a praia, caminhava na praia até chegar nas dunas, subia numa duna, sentava lá e olhava aquele pôr de sol maravilhoso em cima de um mar lindo, naquelas dunas claríssimas. Foi um prazer muito grande e eu guardo isso na minha memória com o maior prazer e carinho. Então, além de tudo, Paracuru é um lugar muito bonito. E eu sei que é também muito famoso pelo surf, pelo kitesurf, não é? Sim, aqui tem um dos melhores ventos do mundo. Pois é. Então é um lugar abençoado, porque além da natureza ter sido, de Deus ter sido maravilhoso com a natureza, ainda te colocou aí para fazer esse trabalho maravilhoso com a escola. Eu sinto muita saudade das nossas conversas à noite, quando saímos para jantar. Deixa eu contar para os ouvintes, então, já que você está tocando nesse assunto. Depois desse pôr de sol, eu descia da duna, andava a praia toda de novo, chegava na pousada, tomava banho, me arrumava toda bonitinha para ir jantar com o Flávio. E aí ele me levava num restaurante maravilhoso que tinha uma varanda que dava em cima do mar, onde a gente comia bem e nós, eu e ele, papeávamos por horas e horas. Isso também ficou gravado no meu coração e na minha mente. E eu espero sinceramente que você me convide outra vez para eu trabalhar com os teus alunos e bailarinos, para eu poder de novo ver os pôr-de-sóis de Paracuru e para nós podermos ter essas conversas longas. Tenho certeza que meus alunos, os alunos da Escola de Dança de Paracuru, vão adorar te ter aqui de novo. E com certeza a cidade vai te receber agora que você vai se tornar mais conhecida deles, com maior entusiasmo, assim, com maior carinho, porque eles têm muito carinho com os artistas que vêm na escola de dança agora.
Mas, Norinha, vamos falar um pouco da tua formação, já que a gente falou da Escola de Dança de Paracuru, que você conheceu. Aonde foi feita a sua formação? Como é que começou o balé na sua vida? Foi você que procurou o balé? Foi o balé que te encontrou? Foi a mamãe Esteves que deu um jeitinho de te colocar na dança? Como foi isso? Eu me lembro, Flávio, eu sou gaúcha. E até os 4 anos de idade eu morava em Porto Alegre com a minha família. E eu me lembro que a minha avó paterna, Dona Ofélia e Petersen, Iris Petersen, de origem alemã. Tem uma colônia muito grande de alemães no Rio Grande do Sul. E a minha avó me levou para ver um espetáculo de balé em Porto Alegre. Eu tinha 3 para 4 anos. No Teatro São Pedro, que é um teatro maravilhoso, lindo, não sei se você conhece. Sim, conheço, já dançamos. É um teatro muito lindo. E eu imagino que aquele espetáculo devia ser uma escola, alguma coisa assim, porque até hoje, você imagina, uma capital como Porto Alegre não tem uma companhia oficial de balé. Interessante então, isso. Não era uma companhia, certamente devia ser uma escola. Mas eu tinha 3 para 4 anos, eu fiquei tão maravilhada com aquilo, eu adorei, eu achei aquilo o máximo. Mas a vida seguiu e a minha família, meu pai e minha mãe vieram para o Rio de Janeiro e foi aqui no Rio de Janeiro que eu comecei os meus estudos de balé na academia da Tatiana Lescova, com a irmã do Ielê Bittencourt, a Tereza Bittencourt, que dava aula para crianças iniciantes na academia da Dona Tânia, a Tatiana Lescova. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque a Tereza Bittencourt foi uma das primeiras professoras de dança do Ceará. Ela foi casada com um diretor de teatro chamado B. de Paiva, e ela, durante um certo tempo, teve uma academia no foyer do Teatro José de Alencar. Então, assim, foi uma das primeiras pessoas que eu procurei para fazer balé e ela não pôde me aceitar porque ela só tinha alunas mulheres, ela não aceitava rapazes. Mas olha que interessante você começar com a Tereza. Que coisa, eu não sabia de nada disso também que você está me contando. Mas, enfim, e eu fiz uns 6 meses com a Tereza. E aí eu fiz exame para a escola do teatro, que nessa época se chamava Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E eu fiz exame para o preliminar, eu tinha 8 anos. Passei e comecei a cursar a escola. Só que eu fiz a escola toda muito rapidamente, porque tinha nessa época uma lei na escola que quando você tinha acima de uma determinada média, eu não me lembro se era 9, o que era, você pulava um ano. Então, na verdade, eu fiz preliminar, 1º ano, 3º, 4º e 5º. Eu não fiz 6º, nem 7º, nem 8º, nada disso. Aí, quando eu estava terminando o 5º ano da escola, e ao mesmo tempo eu continuei com a Dona Tânia, com a Tatiana Lescova, que era quem eu considerava minha mestra mesmo. Então, todos os dias eu fazia aula na escola do teatro, saía correndo, pegava um ônibus com a minha mãe e ia para a escola da Dona Tânia, fazia aula com ela. Quando eu tinha 14 anos, eu estava acabado de terminar o 5º ano e tinha pulado. E aí abriu-se um concurso para entrar no corpo de baile. Eu fiz o exame, eu me lembro que o presidente da banca examinadora era o Igor Moisseyev, que estava passando pelo Brasil com a companhia dele.
Igor Moisseev, que tem um bailarino russo, que tem uma companhia de dança tradicional. Folclórica. Isso, mas que é uma grande companhia. Sim, claro, eu conheci. É uma grande companhia de dança russa e é uma pessoa conhecida no mundo inteiro. É uma maravilha a companhia, mas enfim, tirei primeiro lugar, entrei para o corpo de baile, então, com 14 anos, mas eu não podia ser contratada pelo Estado oficialmente, porque só com 18 que podia, e eu tinha 14. Mas eu fui contratada pelo teatro, então eu ganhava menos que o pessoal que tinha 18 anos, e que era contratado do Estado. Mas eu fui contratada. E aí eu fiquei 3 anos fazendo corpo de baile. A dona Tânia, nessa época, era diretora do corpo de baile. E a dona Tânia convidou o coreógrafo americano William Dollar para vir para o corpo de baile montar 3 balés. E ele montou Combate, que ela mesma, Dona Tânia, dançou lindamente, Concerto número 1 de Chopin, que ele chamava Constância, o balé, e Divertimento, de Britten. Ele me deu, para começo de conversa, eu tinha 17 anos aí, ele me deu um padedê com o Aldo Lotufo, que era nosso primeiríssimo bailarino, um partner maravilhoso, um bailarino maravilhoso. E eu era uma menina, né, de 17 anos, não tinha feito nada no teatro ainda. E aí o William Dollar me deu esse padedê em Divertimento, do Britten, com o Aldo, e me deu também, no mesmo balé, um solo, que era uma espécie de bolero. Nora, você aparece na cena, deixa eu só dizer um pouquinho para o público. Você, nesse momento, você aparece para a cena do teatro como uma bomba. Nesse momento, você é a mais jovem primeira bailarina, que vai acontecer logo em seguida. Você é levada a primeira bailarina e você é a mais jovem primeira bailarina a ser nomeada no Brasil. Você tem um porte moderno que vai além do teu tempo. Eu acho que você sempre foi uma bailarina à frente do teu tempo. E eu queria te dizer uma coisa. Você fez um comercial, que eu não vou me lembrar de que era, em que você aparecia fazendo um grande Eu sei o que foi. Foi do Dia do Trabalho. E que aquilo... Era o comercial do governo sobre o Dia do Trabalho. Foi o que me encantou para ser bailarino. Eu corria de onde eu estivesse, logo que eu escutava a música e o início do comercial, porque eu queria ver aquilo. E aquilo me levou a fazer dança. Aquilo foi uma das coisas que me levou a fazer dança. Que coisa bonita de ouvir! Nesse momento em que você está se tornando primeira bailarina, é o quê? Década de 70 já? 71, 72... Você lembra? Não. Eu posso terminar o percurso? Claro. E aí eu te falo a data? Claro, eu te interrompi, desculpa. Então, eu comecei dançando o Divertimento de Britten, do Dollar, e daí ele me deu um papel, o segundo papel feminino em Constância, no Concerto número 1 de Chopin, e me deu Combate. Eu adorei Combate, porque eu já amava o balé, porque de ver Dona Tânia dançar. Dona Tânia dançava Combate lindamente. Você também, porque eu também vi. Você também fez lindamente. Bom. Foi um balé que eu também dancei, tá? Eu fiz com a Cristina Martinelli. Como? Eu também dancei Combate, eu fiz com a Cristina Martinelli. Ah, tá. Eu não vi a Cristina porque eu estava na Europa já. Uhum.
Então, depois de Combate, foi que o diretor do teatro, na época, o Dr. Murilo Miranda, como eu tinha feito 3 primeiros papéis sobre a direção do coreógrafo americano William Dollar, que era do American Ballet Theatre, coreógrafo residente do American Ballet Theatre, o Dr. Murilo me nomeou primeira bailarina. E aí você vê que eu não era ainda nem contratada do Estado, porque eu ainda não tinha 18 anos. Que coisa legal, Alô? que coisa linda. Pois é. Que coisa linda. E aí, esse foi o ano de 1967. E o Dr. Murilo tinha feito uma viagem aos Estados Unidos e tinha falado de mim no Joffrey, e o Joffrey dizia, mas se ela é tão boa e tal, então a gente dá uma bolsa para ela aqui na escola. Aí eu fui para Nova York com 18 anos, já tinha 18, para a escola do Joffrey. Cheguei lá, fiquei uma semana, uns 10 dias na escola, e aí um dia eu cheguei para fazer minha aula e a secretária me disse, Mr. Joffrey quer falar com você. E aí ele me contratou na companhia por 1 ano. Eu sempre fui, Flávio, muito obstinada, muito guerreira, lutadora, e tinha muita... minha palavra me fugiu agora. Você sempre teve muita garra mesmo, assim, você sempre foi muito conscienciosa com o teu trabalho. Eu me lembro no Teatro Municipal, quando nós trabalhávamos juntos, você não parava de ensaiar enquanto aquilo não tivesse do jeito que você achava que deveria ser. Então, assim, verdade. Você não abria concessões. Da palavra. Eu sempre fui muito disciplinada. Sim, sim. E sempre corri muito atrás. E muito perfeccionista. Eu sou de signo de Áries e o meu ascendente é Virgem. Então, é uma coisa de perfeccionismo que às vezes até me atrapalhava. Porque se saísse um fiozinho de cabelo pro lado que eu não queria, eu já ficava danada da vida, entendeu? Comigo mesma. Eu sei disso. Mas assim, Norinha, no Joffrey Ballet, você trabalhou com 2 pessoas que são muito icônicas, né? Eu acho que para a tua vida e para a história da dança. Primeiro com o maestro Héctor Zaraspi, que era um maestro argentino, e acho que ele te conduziu um pouco a tua carreira enquanto nos Estados Unidos. E com o John Robbins. Não. Ele não. Eu tive contato com o Zaraspi nas aulas que ele dava maravilhosas no Joffrey. Mas anos depois ele veio ao Brasil e ele montou para mim aqui no Brasil o padedê de Dom Quixote com Luiz Fuentes, que era uma das figuras principais do Joffrey. Era um espanhol e era aluno dele, era discípulo dele, tinha uma técnica danada. E montou, Flávio, para mim e para o Luiz, o Corsário, o padedê, porque até então, no Brasil, nunca tinha sido dançado o padedê de O Corsário. Eu fui a primeira pessoa que dançou. E eu sei que o padedê de Dom Quixote, depois você dança no Balé Espetacular, que foi feito uma pequena companhia pela Margot Fonteyn e o Atílio Labis, né? E que você dançou em vários países com essas 2 figuras da história da dança. Eu dancei na Argentina, em 3 ou 4 cidades, e dancei em Montevidéu. Mas isso foi um convite do Zaraspi para mim.
Para as pessoas saberem quem é mais o Zarazpi era o professor particular do Rodolfo Nureyev e da Margot Fonteyn e da Carla Frati, três figuras da dança do mundo, né? É verdade. Mas, enfim, no Joffrey eu fiquei. Então, teve o Zarazpi, teve uma outra pessoa muito importante, que foi o Jerome Robbins. Que é da história da dança americana. Não tem como você contar a história da dança americana sem falar de Jerome Robbins. Então, assim, como é que foi esse encontro? Disso eu não sei nada, Norinha, assim, me conta como é que foi isso. Ele foi contratado pelo Joffrey para montar um balé para a companhia. E ele montou um balé chamado Moves, Movimentos. Esse balé eram 5 casais. E ele me escolheu para ser um desses 5 casais. Então, esse balé era sem música nenhuma, em silêncio absoluto e total, e tinha mais ou menos 20 minutos. Então, veio o rapaz da companhia do Robbins para montar o balé. Depois que o balé estava montado, chegou o Robbins para dar os toques finais e tal. Era um rebuliço quando ele chegava, porque o apelido dele era Senhor Deus. Não, é verdade. É verdade. Para o nosso ouvinte saber, Jerome Robbins foi o coreógrafo de West Side Story, Amor, Sublime Amor, aquele filme que recontava a vida de Romeu e Julieta, que ficou na história do cinema de Hollywood. Isso. Mas ele, fora isso, ele fez milhares de outras coisas maravilhosas, né? Então, nós dançamos moves dele. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse balé, o que foi uma coisa única, maravilhosa. E tem uma outra figura muito importante, que era o coreógrafo residente do Joffrey Ballet, que era o Gerald Arpino, que foi o fundador da companhia junto com o Joffrey. Eles fundaram essa companhia juntos, o Arpino e o Joffrey. E o Arpino me deu um pequeno solo num balé que ele denominou Cello Concerto. E eu fiquei muito feliz, muito vaidosa, porque tem uma revista americana muito conhecida que se chama Variety, Variedades, né? O nome da revista, sobre espetáculos. E eles falavam muito bem de mim, dizendo que eu era uma jovem bailarina que estava chegando e tal, enfim. Me davam uma força e eu fiquei toda feliz de ter saído no Variety. Aí, passou o ano, eu viajei os Estados Unidos inteiro, a turnê com o Joffrey, na costa oeste, no centro. Os Estados Unidos é um país enorme, né? Fizemos muitas cidades de avião, muitas cidades de ônibus, enfim. E quando voltamos para Nova York, era o fim do contrato e eu quis voltar para o Brasil. Eu quis voltar para o Brasil por alguns motivos. Um deles é que, enquanto eu estava em Nova York, meus pais se separaram e isso mexeu muito comigo. Eu queria voltar, eu queria tomar pé dessa situação. Segundo, por mais que eu amasse a dança, eu tinha de 18 para 19 anos, sozinha em Nova York. Não é moleza, Fábio. Com certeza. Não é fácil. É verdade, eu já passei um pouco por isso. É muito difícil você viver fora do teu país com uma idade tão nova ainda, né? Eu não tinha nenhuma experiência de vida nem nada, então eu queria voltar para minha casa, para o meu país. E aqui tu tinha o cargo de primeira bailarina numa companhia que é a maior companhia de dança do país. O Joffrey sabia, e ele me prometeu, porque eu
tive que dizer para ele que eu queria voltar para o Brasil, porque ele queria me dar um contrato para o próximo ano. E aí ele me disse, não, mas você tem que voltar porque você vai ganhar primeiros papéis maravilhosos. Eu estou pensando de chamar o dólar para fazer combate aqui também. Enfim, ele tentou me conquistar. E aí ele me fez, meio que me forçou a barra de assinar um contrato com ele. Eu não tinha por onde sair, mas eu pensei, eu vou assinar, mas se eu não quiser eu não volto. E foi o que eu fiz, Flávio. Eu assinei, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, aconteceu uma coincidência maravilhosa, que a Regina e o Paulo Ferraz tinham feito a Companhia Brasileira de Balé e chamaram para dirigir a companhia, dar aulas, etc., e coreografar o Arthur Mitchell, que era primeiríssimo bailarino do New York City Ballet, do Balanchine, e era o primeiro bailarino negro a fazer parte de uma companhia de balé clássica nos Estados Unidos. Ele era uma grande estrela. E eu adorei o trabalho com o Mitchell. E o Mitchell, inclusive, criou várias coisas para mim na época. Foi, assim, uma alegria muito grande, porque eu pude estar na minha terra, trabalhando com um cara fantástico, e o Paulo pagava o dobro do que o Teatro Municipal pagava para a gente na época. Então, eu me licenciei no Teatro Municipal, sem vencimentos, e fiquei na companhia. Infelizmente, essa companhia ainda durou mais um ano e terminou, por motivos políticos e de negócios do Paulo, enfim. O Paulo Ferraz era um armador, era um milionário, casado com uma bailarina chamada Regina Ferraz. Isso. E que montou essa coreografia, essa companhia no Teatro Novo, um teatro que existe ainda até hoje no Rio de Janeiro. Que ele comprou, era dele o teatro. E o Arthur Mitchell montou, entre outras coisas, no Brasil, um balé chamado Ritmetron, com música, eu não vou me lembrar o nome agora do compositor. Marlos Nobre. E que você fazia lindamente. Eu adorava. Eu também cheguei a dançar esse balé na remontagem que foi feita depois disso lá no Teatro Municipal. Mas assim, logo depois dessa época... Uma curiosidade para os ouvintes. O Arthur Mitchell, quando saiu do Brasil, ele voltou para Nova York e, tempos depois, ele resolveu fazer uma companhia dele. Então, ele fundou o Harlem Dance Theater, que foi e é uma companhia de bailarinos pretos. Que é maravilhosa, que é uma companhia maravilhosa. Maravilhosa. Uma companhia fantástica. Mas as primeiras coreografias da vida do Mitchell foram feitas aqui para nós. Olha, que legal, que bom saber disso. Depois ele continuou lá no Harlem Dance Theater, essa outra carreira paralela dele de coreógrafo, que ele era excelente professor e excelente coreógrafo. Mas ele começou isso tudo aqui, na Companhia Brasileira de Balé. Eu estou tentando me enquadrar no tempo, porque eu quero saber o ano que eu te conheci. O ano eu sei, mas em que momento da tua vida eu te conheci? Você esteve aqui no Ceará, convidada pelo Denis Grey, para assistir o primeiro espetáculo da escola que o Denis fundou aqui no Ceará, junto com a isso foi nos anos 70. 74.
Foi dezembro de Isso. 74. Isso. Foi o ano que eu te conheci. Isso. E eu tenho na minha memória, assim, você com o cabelinho curto, que não era normal. Uma bailarina tem um cabelinho Chanel, cortado muito curtinho. E um porte elegantíssimo. Você entra no teatro, o teatro inteiro faz zoom, olha para você, porque assim, não tinha como não olhar. Você é uma figura que entrava nos lugares e você chamava a atenção. O teu porte de bailarina, o teu porte. Obrigada, Flávio. Isso está na minha memória, assim, não te conheci muito profundamente, porque eu era um aluno muito tímido, mas eu tenho isso na minha lembrança, queria dizer para você. Acho o máximo, porque eu me lembro que essa viagem tinha eu, Jorge Siqueira, tinha o Aldo, tinha o Semi, eu acho, tinha a Cristina Martinelli. Nós éramos um grupo, não Tatiana lembra Tatiana Lescova, tinha bastante gente. Dona Tânia estava nesse grupo. E eu me lembro que foi agradabilíssimo e que nós ficamos todos maravilhados com o trabalho do Denis aí. Que de uma certa forma, Flávio, você está dando continuidade a esse trabalho que foi um embrião que o Denis plantou, não é verdade? Sim, eu sempre digo aqui, Norinha, eu recebi de graça, então eu acho que eu tenho quase uma obrigação de fazer também dessa forma. Então, nosso projeto é um projeto social inspirado na escola do SESI, com certeza. Acho isso lindo, lindo. Acaba a companhia, você volta para o Teatro Municipal, mas você não fica muito tempo, porque você não é de ficar num lugar onde não haja um trabalho coreográfico que te estimule a fazer. Então eu acho que eu sempre te vi dessa forma. Você tem que ser desafiada, senão aquilo não tem muita graça de fazer uma coisa que seja fácil, que todo mundo faz. Imagina, você quer fazer algo que te leve no topo, que te mostre você em todo o teu esplendor como bailarina. E aí você conhece o Jorge Schibini, né? Nessa sequência? Antes do Schibini, nós vamos ter que falar do Oscar Arraes. O Arraes foi antes do Schibini. Foi antes do Schibini. Tá, o Arraes foi uma coisa maravilhosa. O Arraes é, no meu ponto de vista, o coreógrafo latino-americano mais importante que a gente teve. Pela obra dele, pelos lugares onde ele foi. É um gênio. Então, assim, me fala um pouco de como ele era como pessoa, porque eu não o conheci pessoalmente, e como ele era como artista, como eram as criações dele. Eu sei que ele fez Cantabile para você. Fez. Não, eu acho que ele já tinha feito. Ele me deu para dançar o Mandarim Maravilhoso, na versão dele, né? E Cantabile. E eu revezei esses papéis com a Cristina Martinelli. Mas Cantabile, nunca mais levaram o Mandarim Maravilhoso na versão do Oscar. Eu te vi dançar isso. Você foi remontado na época em que você, depois que você teve na Europa e que você voltou para o Teatro Municipal na década de 70. Não, mas não era do Oscar. Não, aquele Mandarim. Era do Sparen Black. Desculpe, sim. Desculpa, sim. É outra coreografia. Sim. E eu adoro a música, eu adoro a história e eu adorava todas as duas versões, eu tive grande prazer de fazer. Mas nós estamos no ano de 74 e o Oscar montou uma outra coisa. Me ajuda, Flávio. Eu não estava no teatro nessa época. Piano. Eu não estava no teatro nessa época, eu ainda não tinha aparecido como a bailarina. Foi... meu Deus. Não me lembro agora, mas eu não dancei essa coisa que eu estou me referindo, porque eu não lembro o nome. Mas como é que era ele trabalhando, Norinha, assim, como é que era a figura dele? Ele era uma pessoa calma,
Ele era uma pessoa maravilhosa. Eu me apaixonei por ele como pessoa. Ele era Agora, ele tinha um temperamento que de vez em quando ele se atacava. Mas era raro. Ele, na maior parte do tempo, era uma pessoa muito doce, inclusive. Falava em voz baixa, muito na dele. Ele era uma pessoa maravilhosa e um homem muito inteligente, né? Um homem super inteligente, sensível, um artista, né? E engraçado que Cantabile foi um dos balés, quando eu voltei para o Brasil, o primeiro balé que eu dancei, depois de 5 anos na Europa, em 1980 e 80, foi Cantabile, de novo. E aí, através dos anos, entrava direção, saía direção. Cantabile, como era um padedê, e não precisava de cenários e nem nada, e tinha gravação de fita, não se gastava muito para fazer Cantabile. Então, ele foi levado inúmeras vezes no teatro, a maioria comigo, depois que eu voltei da Europa, depois dos anos 80. Mas tiveram outras bailarinas que fizeram antes, Cristina, e anos depois a Cláudia Mota fez também. A Jânia fez, sim. A Bettina Dalcanale fez. A Rosinha, mulher do Jorge. Rosinha Politini, sim. Politini. Enfim, e é um balé lindo. Tá no meu DVD. Eu fiz um DVD que originalmente foi o primeiro vídeo, era um vídeo de dança clássica feita no Brasil, e um dos balés que eu coloquei, dançando eu com o Paulo Rodrigues, isso foi em 98. Foi Cantabile, porque eu gosto demais do balé. Coreograficamente eu acho maravilhoso e eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer. Como ele construía o movimento... O Oscar ficou, através dos anos, um grande amigo, um querido. Então eu lembro que já quando eu vivia em Paris, eu tive com ele lá na França. Ele foi para a Ópera de Paris montar o adagietto dele, que é uma joia. Uma maravilha, é assim. Nós saímos e conversamos, estivemos juntos. Depois, quando eu vim ao Brasil de férias, ele estava por aqui também, porque ele teve uma casa em Búzios. Então, volta e meia, ele passava pelo Rio. E eu tive diversas vezes com ele. Enfim, o Oscar é uma pessoa que eu quero muito bem e que me deu esses 2 grandes prazeres, essas 2 joias coreográficas, que foi Cantabile e Mandarim Maravilhoso. E aí, depois do Oscar Arraes, é que veio o Schibini. Como é que foi esse seu encontro? Na verdade, o Schibini veio em 73 e o Oscar veio em 74. Eles vieram praticamente juntos, um num ano e outro no outro. O Schibini foi uma maravilha, porque ele me deu os 2 primeiros papéis dos balés que ele veio montar. Ele montou Pássaro de Fogo e Daphnis e Chloé. E montou também Les Noces, mas eu não fazia Les Noces. Eu fazia Pássaro de Fogo. E depois desse primeiro espetáculo de Pássaro de Fogo e Les Noces, ele montou Daphnis e Chloé. E me deu o papel de Chloé também. Eu revezei Pássaro de Fogo, eu revezei com a Martinelli também. Chloé não, só eu que fazia. E aí, um ano depois, o Schibini me escreve, ele morava nos Estados Unidos, que ele ia para a França, ele tinha sido diretor do Balé da Ópera de Paris, mas não era mais nesse momento.
que ele ia para a França montar uma companhia de balé e ia fazer uma coreografia para abrir essa temporada de um balé de 2 atos que se chamava Sherazade, a história de Sherazade. E Tá. me convidando para ir fazer a Sherazade. Olha só. A gente vai já contar isso. Deixa eu só contar para o nosso ouvinte quem é Georges Skibin. Ele era filho de um bailarino russo que participou dos balés russos do Diaghilev e que depois voltou para a Rússia, chamado Boris Skibin, e que depois volta para a Rússia e ele é executado na época da grande expurgo do Stalin. Então, assim, é uma pessoa que veio de um berço da dança, que passou por esse período tumultuado político da União Soviética e que depois se estabelece nos Estados Unidos e na França. Ele, como você falou, foi diretor da Ópera de Paris e foi um grande coreógrafo americano, russo-americano. Foi diretor da Harkness Foundation, que foi uma companhia super legal também que tinha em Nova York. Ele foi diretor da Harkness também. E aí, nessa época que você vai para a Europa, é a época que eu entro para o Teatro Municipal, por isso que nos meus primeiros anos no Teatro Municipal, com o Jorge Garcia como diretor, você estava dançando na Europa e a gente só escutava falar do teu sucesso, que havia uma brasileira que brilhava nos palcos de Paris. Me conta como é que foi um pouco. Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá. Ah, foi quando eu voltei, que eu tive uma academia, que eu te chamei para dar aula. Foi depois disso, foi quando eu parei de dançar. A gente chega já lá, mas nessa época que você estava em Paris, foi na época em que eu passei pelo Teatro Guaíra e depois entrei para o Teatro Municipal. É uma época que a gente falava muito de você, Nora. A gente tinha muito orgulho dessa bailarina brasileira, que era uma estrela em Paris. Paris sempre foi para a dança o centro mundial da dança.